Olá pessoal, meu nome é Pablo Goulart, eu sou pastor e professor e eu preciso muito da sua atenção. Para você que não é inscrito aqui em nosso canal, aperte o botão vermelho que está logo aqui embaixo, aperte o sininho. Para que você aperte o sininho? Para você receber o nosso alerta em atualizações de mensagens, estudos diversos e vários vídeos abençoados. Então, se você não é inscrito no nosso canal, fique à vontade, será um prazer tê-lo conosco. Antes de você assistir essa poderosa mensagem que vai impactar a minha e a sua vida, eu preciso te falar algo sobre os nossos materiais, CDs, DVDs de mensagem pelo qual o Senhor tem nos concedido. Eu tenho certeza que será um prazer ter você fazendo parte dos nossos estudos e conhecendo. Vem comigo. Eu preciso falar para você dos diversos temas que o Senhor tem nos concedido através de CDs, DVDs, mensagens, enfim, um vernáculo muito precioso que o Senhor tem nos abençoado. Eu tenho aqui algumas mensagens sobre o terrível juízo de Deus, uma pergunta que a humanidade ela quer ser respondida. Haverá juízo final? Haverá juízo final. Nesse CD de mensagem, Deus falará comigo, contigo. Eu tenho a orelha direita de Malco, uma mensagem muito profunda e muito curiosa. 7 passos do calor de Deus, uma mensagem muito profunda a nível dos sacerdotes, dos subsacerdotes, levitas, enfim, diversas mensagens que Deus com certeza falará em seu coração. Eu preciso destacar para você também aqui o DVD Impacto da Crucificação. Se você não pediu, entre no nosso site, logo aqui embaixo, www.cultivandoensino.com.br. Esse DVD Impacto da Crucificação ele fala sobre uma análise profunda das últimas horas de Jesus na Terra, a fisiologia de Jesus, o sacrifício completo de Jesus, os tipos de crucificação, e com certeza Deus irá falar profundamente no seu coração. Abra o seu coração, Deus vai usar essa mensagem para falar contigo. E agora, fique com essa mensagem poderosa, que eu tenho certeza que o Pai vai abençoar você na sua casa. Deus te abençoe. Abra comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 11. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 20, verso de número 11. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu um mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo de número 15 e último. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Redentor, a paz que só Jesus pode nos dar, a paz que está aqui nessa noite, seja bem-vindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Queridos,
Eu quero meditar em um tema nessa noite seguinte: lágrimas que não poderão ser enxugadas. Lágrimas que não poderão ser enxugadas. Eu gostaria de te convidar, assim como eu nessa noite, para que enquanto a palavra de Deus for pregada, que acontecesse uma autoexaminação da minha e da sua vida. O texto que nós lemos nessa noite é um texto que ele tem que gerar mudanças na nossa vida. Um texto de Apocalipse como esse, nós não devemos ler de qualquer forma. Um texto especial e um texto proposital, de acordo com a vontade de Deus. Um texto que com certeza irá falar profundamente no meu e no seu coração. Eu tenho uma mensagem totalmente evangelística para mim e para você nesta noite. Eu quero falar nessa noite sobre o livro do Apocalipse, também conhecido como os livros das revelações, livros conhecido também como o livro dos mistérios, das exposições, do desvelamento. O livro do Apocalipse, então, passa a ser um livro especial. A Bíblia diz, então, que quem lê o livro de Apocalipse é bem-aventurado, ou seja, feliz nós somos a quem lê o livro de Apocalipse e passamos a entender o seu contexto. Automaticamente existem adolescentes, jovens e a boa parte da igreja em sua totalidade que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Pois bem, o livro de Apocalipse, meus amados irmãos, ele veio de uma palavra grega que significa exposição, revelação, ou seja, é aquilo então que o Senhor mostrou de uma forma muito especial para o nosso João, discípulo amado. Não João Batista, não confunda, João, discípulo amado. E o livro de Apocalipse então ele expõe assuntos que estavam ocultos e que em breve vão acontecer. Alguns já estão acontecendo, mas basicamente, na visão escatológica, o livro de Apocalipse ele projeta para o futuro. Muitas dessas profecias elas vão acontecer. Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou falar agora. João ele recebe essa visão, mas ele não fica do lado de fora. João recebe essa visão, ele conhece o céu pelo lado de dentro. A gente não tem noção dessa visão que foi, mas eu quero abrir os seus olhos nessa noite que João é escolhido para ver o destino final de toda a humanidade. João então ele é arrebatado, ele é capturado, ele é raptado da terra. Os seus sentidos são totalmente arrebatados, todos eles. Ele conhece o céu então pelo lado de dentro. Então ele se depara com um terrível juízo de Deus e o grande trono branco. João então é revelado de uma forma arrepiante aquilo que vai acontecer com a humanidade. Pastor, o que é o juízo final? O juízo final então também é conhecido como julgamento final, ou como o dia do juízo, ou o dia do Senhor. Enfim, será o julgamento final eterno feito por Deus para todas as nações. A nação nesse dia vai conhecer literalmente quem é o próprio Deus. Por isso que eu falei para você, para nós analisarmos a nossa vida, porque passa a ser um texto muito de confronto para mim e para você. Deus julgará o pré-adolescente, Deus julgará o adolescente, Deus julgará o jovem, Deus julgará a igreja em sua totalidade. Eu posso entender, meus queridos, que alguns eventos escatológicos vão acontecer até então o juízo final. E o primeiro deles é que nós estamos vivenciando hoje, que é a era da igreja. Nós estamos aqui, sentados, aguardando o grande dia do Senhor. O segundo evento escatológico é a igreja, ela vai ser arrebatada, a igreja ela vai sumir da terra. Vai ter uma época que você vai, se nós participarmos dessa geração, você vai olhar para o lado e somente os sapatos e as roupas dessas pessoas vão ficar totalmente no chão. Amém, irmãos? Esse dia vai acontecer. Mas um terceiro fato que me chama a atenção é que quando a igreja ela for arrebatada, imediatamente para o tribunal de Cristo inicia-se então o período da grande tribulação, o período mais assombroso da terra. Imediatamente a igreja foi arrebatada, acontece o período da grande tribulação, o período de sofrimento, ou o período dos 7 anos. A história diz, e os eventos escatológicos provam, que será um período de falsa paz, os 3 primeiros anos e meio. Já o segundo período, dos 3 anos e meio, Satanás e o anticristo vai reinar sobre a terra.
Um outro evento é que o retorno de Jesus, a igreja vai estar lá em cima já. O outro evento é que Jesus estará vindo com os seus santos, com a igreja do Senhor, para guerrear a favor de Israel. Quando Jesus retornar, entramos então, acontece a grande guerra, entramos no milênio, e aí então vem o juízo final. O juízo final, os selos serão abertos. O juízo final, Deus irá julgar a humanidade. O juízo final, as pessoas vão chorar e não vão poder secar as suas lágrimas. Aí você, poxa pastor, mas quando nós entrarmos no céu, as nossas lágrimas serão, sim, mas é um novo céu, é um estágio mais à frente. Nós estamos no estágio anterior. Nesse grande dia, muitas pessoas vão descobrir que tudo aquilo que nós pregamos é verdade. Nesse dia, as pessoas vão descobrir que todo panfleto entregue com o objetivo de salvação vai ser verdade. Na reunião dessa noite, eu tenho algo a te dizer, mas na reunião dessa noite, você não pode gostar da mensagem que eu vou pregar. Na reunião dessa noite, você também não pode gostar do pregador que vos fala. Mas na reunião dessa noite, você precisa ficar até o final do culto para você entender o que vai acontecer com aqueles que ficarem até mesmo para ser julgados nesse grande dia. Será um dia de terror, será um dia de sofrimento. Por quê, pastor? Nós vivemos uma vida, estamos acostumados, literalmente acostumados, porque existem cristãos considerados travestidos. O que é isso, pastor? São crentes aqui dentro, mas a hora que sai da porta para fora da igreja, sentam no colo do diabo, respiram o perfume de Satanás e acham que está tudo bem. Eu posso entender, meus queridos irmãos, que as pessoas conseguem vir para um culto como esse de uma mesma forma e sair da mesma forma. E o livro de Apocalipse não é para ser lido de uma forma normal. Mas quando saem por aquela porta, essas pessoas então elas se esquecem de tudo aquilo que foi ensinado aqui. E eu preciso te falar algo: as pessoas que ficarem para ser julgadas no juízo final não vão poder se mexer nesse dia. Vai ser o maior culto da história da humanidade. Tempo? Ninguém se sabe. Mas eu posso entender que não vai dar para nós falarmos nada. Você tem liberdade de levantar agora no meio da mensagem e sair para ir no banheiro. Mas nesse dia aqui você não vai ter tempo de ir ao banheiro, porque a mensagem vai ser cortada do céu abaixo, de baixo, acima, do céu para lá, para o meio. Eu quero abrir os seus olhos biblicamente, teologicamente, espiritualmente nessa noite, porque nesse momento vai acontecer um silêncio sepulcral. As pessoas estarão nus praticamente diante de Deus. Irão surgir os mortos, irão surgir os pecadores, os grandes e pequenos, provenientes de todos os continentes ou continentes. Deus, na verdade, vai dar um corpo aos assassinos. Todos estarão mortos praticamente. Deus vai dar um corpo aos idólatras, porque o seu corpo vai se unir à sua alma e ao espírito para ser julgado para toda a eternidade. Deus vai dar um corpo aos mentirosos. Deus vai dar um corpo aos ladrões. Deus vai dar um corpo aos blasfemadores. Deus vai dar um corpo aos debochadores. Deus vai dar um corpo aos adúlteros. Deus vai dar um corpo aos sodomitas, aos chantagistas. Deus vai dar um corpo aos homossexuais. E eles vão descobrir que tudo aquilo que nós pregamos é o puro amor, é a pura verdade. Homossexuais que tiveram a chance, meus irmãos, de mudar as suas vidas aqui em terra, não vai ser no céu nesse momento que vai poder mudar mais. A chance, a porta vai ser fechada. Aquelas pessoas que praticaram inimizade, porfias, dissensões, heresias, facções, invejas, homicídios, todas essas pessoas estão recebendo um corpo para ser julgado nesse grande dia, o juízo final. Todos os que rejeitaram a salvação, todos que não aceitaram as correções de Deus escritas na sua palavra, terão um destino amargo. As pessoas que morreram nos campos de batalha, o Senhor vai dizer: venha para fora. As pessoas que morreram praticamente nos oceanos e nas profundezas, Deus vai dizer: venha para fora. As pessoas, na verdade, que nesse momento estão em tormento, Deus vai dar um corpo e vai dizer: venha para fora. As pessoas que estão nas sepulturas, Deus vai dar um comando, e todas elas vão ficar diante
de Deus. Eu preciso te falar algo e não me leve a mal no que eu vou te falar. Talvez essa reunião seja a reunião mais podre da face da terra. Talvez esse culto deverá ser o culto mais fedido da face da terra. Este culto deverá ser o mais carnificina na face da terra, porque os mortos vão ressuscitar, os cadáveres vão tomar um corpo para dar conta daquilo que fizeram aqui na terra. Nesta reunião, Nero, que perseguiu a igreja, e que a história da igreja diz que ele colocava fogo nos cristãos no seu jardim para iluminar o seu jardim, vai ganhar um corpo. Pilatos, que julgou a Jesus, vai ganhar um corpo. Hitler, que na sua época o demônio do anticristo pegou para trabalhar em favor ao satanista, vai ganhar um corpo para dar um fim assim que desejar. Homens da ciência como Walters, que negou a Cristo de todas as formas, nesse grande dia essas pessoas vão reconhecer a Deus como o Senhor. Queridos, a dificuldade do pregador, guarde isso que eu vou te falar. A dificuldade do pregador é que o auditório, o ouvinte, possa dar credibilidade àquilo que nós estamos falando. Porque nós vivemos uma geração que parece que o auditório, que o ouvinte, não está respondendo às palavras que estão sendo pregadas em nossos púlpitos. Hoje em dia as pessoas estão pregando mais terapia do que teologia. Hoje em dia as pessoas estão pregando mais esse massagear do ego, porque é a própria verdade. E essa é uma palavra verdade. Essa é uma exposição bíblica. Não tenho que eu negar o porquê dessa mensagem para você. Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra sobre céu? Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra sobre inferno? Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra que falava exatamente sobre o juízo de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra sobre arrebatamento? Deus me trouxe aqui para te alertar das coisas que estamos fazendo, e que nesse grande dia nós haveremos de dar conta. Queridos, a maior dificuldade é quando não há resposta em meio à mensagem. Em cima desse púlpito, eu estou há 3 meses na igreja, mas eu venho de uma igreja muito forte na palavra. Pastor Jean também veio, a nossa escola da Batista em Barra do Imbuí, muito forte na palavra. Eu vou te dizer uma coisa: palavras já foram proferidas de cima desse altar, palavras abençoadoras. Somos 3 meses aqui que estamos sendo abençoados pelas palavras do pastor Jean e outros líderes. Palavras em cima desse altar foram proferidas, palavras de bênção, sermãos arrepiantes, sermãos teológicos, sermão escriturístico, algo, coisa fantástica. Mas parece que não há uma reação por parte do povo. A mensagem entra aqui e ela sai aqui. Vivemos um mundo em que as pessoas estão na era da hipergraça, nós falamos isso aqui. As pessoas pecam todos os dias, arquitetam planos para pecar. As pessoas planejam para pecar detalhadamente. Estão vivendo uma vida lá vão ter como se Jesus não fosse voltar. As pessoas cometem os seus erros e jamais pedem perdão a Deus. E acham que está tudo bem. E acham que está tudo normal. Sobem no altar às vezes de qualquer forma, pregam de qualquer forma, dão aula, escola bíblica dominical de qualquer forma. Aonde nós vamos parar com o juízo de Deus chegando? O evangelho do Senhor é inegociável. Essa mensagem ela tem que ser pregada para mim e para você, porque nós vivemos um tempo em que os cristãos abusam e brincam da misericórdia. Abusam e brincam da misericórdia. As pessoas estão vivendo uma vida sem pé e sem cabeça. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, e talvez exista alguém aqui nessa noite que perdem o sono porque estão devendo alguma coisa para o banco. Existem muitas pessoas que perdem o sono porque brigou com o noivo, ou que brigou com a noiva, ou que brigou com o seu cônjuge. Por algum motivo, então, as pessoas perdem o sono. Mas você deve perder o sono por ler um texto desse aqui que eu acabei de falar. Um texto grandioso, um texto que toca no nosso coração, um texto que fala profundamente na nossa alma, mas só vai surgir efeito se houver resposta, não só daqui, mas daqui. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11, diz assim, eu vou pincelar alguns versículos, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Depois que o diabo, então, ele é lançado no lago de enxofre, imediatamente a Bíblia diz que João vê o grande trono branco.
Este trono não será para crente. Eu quero alertar para você, o juízo final, ele não será para o cristão, ele será para o ímpio ou para a pessoa desviada que não se arrependeu, porque se a igreja foi arrebatada, a igreja será julgada no tribunal de Cristo, amém, irmãos? E o tribunal de Cristo não será um julgamento para a condenação eterna, será para os troféus, será para o galardão. Mas eu percebo aqui que esse trono é especialmente para o ímpio, ou por aquele crente que não está decidido em viver uma vida repleta diante de Deus. João, ele observa os cadáveres. Eu trabalhei como monitor de anatomia um tempo na faculdade. Eu vou dizer, a visão não é nada boa, mas João vê isso. Ele vê os cadáveres, mesmo depois de ressuscitados, são chamados de mortos. Eles estão mortos, mas vão ganhar no corpo. Mas mesmo assim, essa palavra no grego diz que já estão mortos. Eles vão ser ressuscitados para morrer eternamente, sem jeito. Vai haver uma declaração pública nesse dia. O que eu quero que você entenda é que a igreja não estará nesse julgamento. O que eu quero que você entenda é que a igreja participará do tribunal de Cristo. Pastor, esse julgamento não será para a condenação eterna. Pois bem, se eu não vou estar então no julgamento final, no juízo final, o que eu vou ser avaliado no tribunal de Cristo? O julgamento do tribunal de Cristo será para as obras, por aquilo que nós estamos fazendo, avaliar as nossas obras, ou seja, aquilo que fizemos para Deus. Veja bem, eu não estou falando de quantidade. Eu não estou falando das vezes que você quer fazer alguma coisa para lotar a agenda do seu coração e automaticamente não der para fazer nada. Porque existem pessoas assim, querem fazer tudo ao mesmo tempo e não dá conta de fazer uma. Eu não estou falando de quantidade no tribunal, estou falando de qualidade. A qualidade estará proposta para nós ali naquele dia. No tribunal de Cristo será avaliada a qualidade do seu serviço para Deus. No tribunal de Cristo será a qualidade do seu 100% e dedicação no serviço para Deus. Romanos capítulo 14, verso 10 diz assim: mas tu que julgas o teu irmão, é uma pergunta, irmão, não ímpio, irmão, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está dizendo, e no profundo dessa palavra grega, que o tribunal será para cristãos, não para ímpio. Agora veja bem, Paulo está falando de irmão e não de ímpio. Mas muitas pessoas se consideram filhos de Deus e não são, na verdade são criaturas. Só passo a ser filho de Deus quando eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu encaro a vida de uma forma santa, digna e tentando melhorar todos os dias. E tem muitas pessoas que acham que são filhos de Deus. Não, Paulo deixa isso bem claro. Aqueles que não são filhos são criaturas. Aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo, e o seu pai, na verdade, dá um bom salário para ele, dá um bom pagamento, que é a morte. Aonde está isso, pastor? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas eu não quero falar do tribunal de Cristo. Eu só dei uma pincelada para você. Eu estou falando de um outro julgamento, o juízo final. Porque nesse dia, veja bem para mim aqui, olha para mim. Nesse dia, Deus vai remover a sua revelação para o ser humano. O ser humano não vai poder mais sentir Deus. Ninguém poderá buscar mais a Deus. Ou seja, preste bem atenção, o maior julgamento que uma pessoa pode recair sobre ela é quando Deus se revela para ela em vida. Mas quando essa revelação é retirado, acabou, o julgamento cai literalmente na vida dessa pessoa. E mediante essa palavra eu posso entender que nesse dia tudo vai ser tirado de você. Tudo vai ser tirado daqueles que ficarem para o juízo final. Você estará diante de Deus de forma nu. A Bíblia diz isso, da mesma forma que Adão e Eva ficaram nu. Vai encerrar a história da humanidade, com o corpo sendo devolvido à alma e ligado ao Espírito, e todos ficando nu diante do trono branco. E hoje você pergunta para alguém se você quer aceitar Jesus, e a pessoa fala assim: eu quero, pastor, estamos juntos. Mas tem pessoas, pastor Jean, que você pergunta para ela assim: você quer aceitar Jesus? E ela fala assim: não, não é meu tempo, não é chegada a minha hora.
E talvez Deus te trouxe aqui querendo ouvir uma palavra dessa, ou talvez você fique tentando flexibilizar, articular, não é a sua hora. Eu quero falar para você que hoje é o momento. Deus marcou o dia e a hora para você aceitar Ele hoje, porque o seu destino poderá ser mudado hoje, e ainda hoje. E você tem aquela pessoa, pastor, eu não quero aceitar agora não. Guarde que eu vou te falar no seu coração, querido. No dia do juízo final, não haverá pergunta como você o quer. Na realidade, nesse grande dia, será Deus que não vai querer você. Deus não vai querer o ser humano. Deus não vai falar mais com você. Deus não vai se revelar mais para mim e para você nesse dia. Então não protele aquilo que você veio fazer aqui. Eu sei que existem pessoas aqui que lutam com batalhas espirituais. Eu sei que existem pessoas aqui que estão firmes na fé, mas existem pessoas que estão encontrando paz, estão encontrando saída. Existem pessoas aqui talvez que podem se encontrar no caminho desviado, e hoje Deus marcou essa data para você. Não esqueça disso que eu estou falando para você, porque esse dia no juízo final vai ser lembrado. Pode ter a certeza absoluta. E eu preciso ler um texto com você de Romanos capítulo de número 1. Abre comigo por gentileza. Romanos capítulo de número 1, verso de número 18. Olha o que Paulo escreve sobre aquilo que estamos falando. Romanos capítulo de número 1, verso de número 18, a Bíblia diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, veja bem, e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer e manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Agora veja bem, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Agora veja bem, se você decidiu a caminhar com Cristo aqui na terra, se você decide a sua vida aqui na terra, você vai ter bênção. Agora, se você não decide a sua vida aqui na terra, não será no dia do juízo final que isso vai acontecer, porque a revelação será tomada do ser humano. Deus não vai se revelar mais. Ora, se você não aceita Jesus como advogado aqui na terra, e Ele hoje é nosso advogado, o livro de 1 João fala sobre isso, é porque você está automaticamente cravando na sua alma que vai querer que Deus seja o seu juiz no dia do juízo final. Não terá mais jeito. Apocalipse capítulo de número 20, verso 11, continue comigo, diz assim: eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Primeiro, que o trono é que cor? Branco. Branco fala sobre pureza. Branco diz a respeito sobre santidade. O trono é branco. O trono é grande. O juiz é grande. O juiz é santo. As testemunhas são santas. Milhares e milhares de pessoas serão julgadas. Os livros vão ser abertos. Todo o registro do ser humano está escrito nesse livro. Algumas testemunhas, eu quero que você me empreste somente seu coração agora. Não se desvie. Atenção. Algumas testemunhas se levantarão nesse dia contra você, ou aqueles que ficarem no juízo final. Primeiramente, testemunha que se levantará serão as nossas palavras. Como assim, pastor? Mateus capítulo 12, verso 36 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. No dia do juízo final, essa testemunha ela vai se levantar contra mim e contra você. Pastor, o que é isso? A pergunta que eu tenho para te dizer é: você se lembra de todas as palavras? Você se lembra de todas as palavras desde o seu nascimento até a presente data? Você se lembra de todas as palavras que nós machucamos o Espírito Santo? Você lembra de todas as palavras que por uma vez ou outra nós acabamos ferindo a santidade de Deus?
Deus não se esqueceu das nossas palavras torpes enquanto xingamos no momento de estresse. Deus não se esqueceu das palavras que machucamos os nossos filhos. Deus não se esqueceu dos filhos machucando emocionalmente e sentimentalmente a vida dos seus pais. Deus não se esqueceu da palavra que você feriu a igreja. Deus não se esqueceu da palavra que você feriu a liderança. Ei, Deus não esqueceu da palavra que você feriu a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, ela não pode ser considerada como uma prostituta. A noiva de Cristo é a noiva do Cordeiro Imaculada, é aquela que foi colocada na terra para remir os pecados do povo, sendo instrumento. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para aprendermos mais um dia. A humanidade que xingou a igreja, que xingou a Bíblia, que rasgou a Bíblia, que pisou na Bíblia, que zombou da Bíblia, as palavras vão se levantar nesse dia. Todas as palavras, irmãos, do nosso nascimento até a nossa morte serão levantadas. Deus não se esqueceu das nossas palavras. Nesse dia, essa testemunha vai se levantar. Segunda testemunha que se levantará: os nossos segredos. Como assim, pastor? Romanos capítulo 2, verso 16 diz assim: isso acontecerá no dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Olhe para mim. Existe alguém além de Deus que conhece você mesmo? Não. Nós conhecemos a nós mesmos. Nós conhecemos os nossos segredos. Cada um que está aqui embaixo, cada um que está aí na galeria, tem os seus segredos. E por muitas vezes, às vezes você vai morrer e esse segredo vai com você. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus vai julgar os nossos desejos, Deus vai julgar os nossos pensamentos, Deus vai julgar as nossas intenções. A caixa preta será aberta esse dia. Eu posso dizer que um dos piores pecados da humanidade será os pecados de mente. O que é isso, pastor? Eu só pensei, mas eu não cometi, pastor. É simples, você pensa e Deus se coloca de pé e assiste. Nesse dia a humanidade dará conta dos seus segredos. Deus não se esqueceu das nossas palavras. Deus não se esqueceu dos nossos segredos. Aí você vai falar assim: poxa, pastor, mas eu já cansei de assistir mensagem no YouTube. Ok. Eu já cansei de receber panfleto na rua. Ok. Mas envolve decisão, envolve coragem, envolve não envergonhar o nome de Cristo para tomar e mudar uma posição aqui na terra enquanto vivemos, porque o juízo virá. Esse dia se manifestará. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, ele continua dizendo o seguinte: e vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e fugiu o céu, e não se achou lugar para eles. O céu dos pássaros, o céu atmosférico, o céu, na verdade, dos planetas. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nesse dia, no dia em que todos eles estiverem diante do grande trono branco, o céu vai fazer assim, ó, eles vão recuar. A terra vai recuar. Você consegue imaginar num lugar sem céu e sem terra? Esse dia vai acontecer. Quem estará nesse cenário? Primeiro, juiz. Segundo, os anjos. A igreja e os ímpios. O ser humano estará diante de Deus. Você e Deus somente. A história diz que ninguém vai escapar desse dia. Versículo 12 diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, ressuscitados, porém mortos. Eles vão ter um corpo de novo para dar conta, para Deus dar o cheque-mate final, porém vão morrer eternamente. O inferno, lago de enxofre, estará guardando essas pessoas. Ressuscitados, porém mortos, ressuscitados, porém condenados. Mas a Bíblia diz que havia grandes e pequenos, famosos, desconhecidos, pobres, ricos, intelectuais, leigos, poderosos, fracos, líderes e seus liderados, em pé
diante de Deus. De repente aquelas pessoas então começam a vir, e me permitam agora entrar no texto, porque as pessoas vão começar a ver um grande alvoroço, meu amigo Oséias. Eles vão começar a ver anjos subindo, um anjo descendo, querubins então batendo as suas asas, e eles não vão entender nada. De repente um anjo sai de um flanco, para o outro e para na frente deles, e começa assim então a abertura dos livros. O primeiro livro a ser aberto será o livro da consciência. Romanos capítulo de número 2, verso de 15 e 16, as pessoas vão ser obrigadas a revelar aquilo que estão no coração delas, obrigadas. As pessoas estarão aqui nesse dia, mas a sua mente, a sua consciência vai ser revelada. Todas as coisas escondidas vão aparecer nesse dia. O segundo livro a ser aberto será o livro da natureza. O livro da natureza não é porque a gente maltratou uma árvore, não. O livro da natureza não é porque você deu um bico numa árvore, não é isso. De acordo com Romanos, capítulo de número 1, 25 e 27, e a história diz que João chora quando vê esse livro. Ele chora. Mulheres tendo relação com mulheres, homens tendo relação com homens. O livro da natureza, ele vai ser aberto, significa que o ser humano deturpou a criação original e viva diante de Deus. Esse livro vai ser aberto. Então o homossexual que não se converter aqui na terra, nesse dia o livro vai ser aberto para ele. O pedófilo ou a lésbica vai dar conta diante desse livro. O terceiro livro que será aberto será o livro da lei. E a gente vive uma geração dizendo o seguinte: a geração da hipergraça é assim, pastor Jean, eu não quero mais saber de Antigo Testamento não. A Torá já passou, o Antigo Testamento já era, pode jogar fora, eu vivo na época da graça, só o Novo Testamento que presta. Mas deixa eu te falar uma coisa, o quarto livro, o livro da lei vai ser aberto. Deuteronômio capítulo 31, verso 26. O livro da Torá vai ser lido. Os 10 mandamentos serão lidos nesse grande dia. Vai trazer um peso gigante na consciência do ser humano, aquele que não tem a Cristo. O outro livro que será aberto será o livro do Evangelho, ou seja, a mensagem do Evangelho sendo pregada de uma forma quente, fidedigna e fervorosa. Aquela pessoa que prega, que anda com a Bíblia debaixo do braço, então a tecnologia tem invadido tanto que nem isso a gente traz mais para a igreja, né? A Bíblia, tudo é celular, claro, é muito bom isso. Eu tenho quase 300 exemplares de Bíblia Sagrada aqui no meu iPad. Mas eu vou te dar um conselho: não deixe de trazer a Bíblia Sagrada para a igreja. Nós fazemos parte da geração que pode ser chamada de igreja. A Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo, por homens inspirados por Espírito Santo. Talvez eu não possa dizer o mesmo quem inspirou meu celular. Tenho, muito bom, mas nós somos reconhecidos na terra como os bons soldados de levar a sua arma. Esse livro será lido nesse grande dia. O próximo livro será o livro da memória, e esse aqui ninguém tem como escapar. O livro da memória será aberto e o passado será lembrado. Todos que estarão nesse julgamento vão chorar amargamente pelo seu passado. Os condenados vão se lembrar de todo o mal que fizeram por não terem aceitado a Cristo. O outro livro que será aberto será o livro das ações, Malaquias capítulo 3, verso 16. Esse livro das ações vai ser o livro onde o que as pessoas fizeram com aquilo que Deus deu em vida, com fôlego de vida para aquela pessoa. O que um homem, um adolescente, um pré-adolescente fez, uma mulher fez com um homem em vida, aquilo que honrou Deus na terra. Todos estarão de pé, mas o último livro será o livro mais chocante da face da terra. Será o livro da vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos têm o nome escrito no livro da vida? Que levanta a mão. Aleluia. Mas nesse grande dia, o livro da vida será aberto, e aquelas pessoas que serão julgadas dentro de minutos vão ficar impactadas, porque o seu nome não está no livro da vida. O seu nome não está no livro da vida. Aquelas pessoas então que aceitaram a Cristo, que foram batizadas, sim, o seu nome estará no livro da vida. Mas aquele que não se achar escrito será condenado. Pastor, está na Bíblia? Está.
Apocalipse capítulo 20, verso 15 diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vem comigo para o versículo 13, já estou encerrando. E deu ao mar os seus mortos que nele havia. Olha que interessante. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, todos os cadáveres que estavam no fundo do mar foram ressuscitados. Todas as pessoas que guerrearam em batalhas, tanto na terra como no mar, foram ressuscitadas. O mar deu seus mortos. As pessoas que foram cremadas ganharam um corpo também, para dar conta no juízo final. As pessoas do dilúvio também. As pessoas do Titanic também. Os maremotos, os tsunamis também. Todos eles terão que obedecer à voz do juiz dizendo: venha! E todos eles estarão diante do trono. Ele continua dizendo no final do versículo 13 assim: e os que foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, a pergunta é: já parou para pensar quanto tempo será esse culto? Às vezes você sai da sua casa, nem mal saiu, tem a intenção de voltar para casa, não aguenta ficar 1h30 sentado ouvindo, comendo a palavra de Deus. Mas nesse dia aqui, nós não sabemos o tempo, e eu nem me arrisco a te dizer, porque um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é um dia. Nós não sabemos. Sabemos que Deus terá paciência de julgar um por um. Deus está tendo paciência com você para ver se você se converte de verdade. Deus está tendo paciência com você, por incrível que pareça, de acertarmos a nossa vida. Deus está tendo paciência comigo, contigo, para mudar as nossas atitudes. Deus está dando paciência, está tendo paciência para que nós realizamos o arrependimento. E há uma diferença no arrependimento e o remorso. Nós sabemos disso. Pedro e Judas, ok. A primeira delas é a nossa razão, é na mente. A segunda são as emoções, é quando eu sinto dor pelo pecado. E a terceira, volutividade, é onde eu vou decidir se eu vou continuar ou não. Diferente do remorso. O remorso eu tenho a razão, pequei. E a dor, pequei, senti dor, mas eu não consigo, eu estou cego para a volutividade. Eu não consigo mudar, eu não consigo avançar. Deus está tendo paciência sim. Ele tem paciência conosco quando chega no final do ano e a gente pega a nossa caixinha de promessas, ou então o papel, e começa a fazer as promessas. Esse ano, a partir de janeiro, eu ainda falava isso hoje no discipulado pela manhã. Eu vou pegar o papel e eu vou começar a fazer dieta a partir de janeiro. Em fevereiro já quebrou tudo. Eu vou começar então a colocar as promessas de Deus na minha vida, e de repente a gente não consegue avançar. Por quê? Eu posso entender que Deus está dando paciência, mas no juízo final, Deus também vai ter paciência. A Bíblia diz que será julgados um por um. Por quê? A vida do ser humano será aberta, porque os livros serão abertos. Nesse dia, as pessoas vão reconhecer o quanto feriram a Deus e seus princípios. Conforme eu falei, será o culto mais impactante da história. O juízo final mostra que Deus é um Deus equilibrado. Deus é amor. Aí nós falamos assim, mas Deus é fogo consumidor. Deus é amor sim, mas Ele precisa ser justo também, porque se Ele fosse justo, nem eu e você estaríamos aqui. Deus precisa salvar, e nesse dia o amor dele precisa ser manifestado em justiça, a graça também. Porque o juízo final, meus irmãos, vão demonstrar e vão mostrar para as pessoas quem elas são de verdade. Como assim, pastor? Porque os livros serão abertos. Aí você fala assim, Deus não envergonha pessoas, mas nesse dia Deus vai envergonhar um por um. Não se espante com aquilo que eu vou te dizer, mas nesse dia Deus vai envergonhar um por um. Deus não se envergonha daquele que nunca se envergonhou dele aqui na terra, mas nesse dia aqui Deus envergonhará pessoas. Como assim, pastor? Marcos capítulo de número 8, verso 38 diz assim: se alguém se envergonhar
de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Se você tem vergonha de Cristo, a palavra de Deus afirma ainda, em Mateus capítulo 7, versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Há uma palavra forte, é uma palavra de juízo, porque a lágrima que até então, quando a gente vivia na terra, as lágrimas escorriam dos nossos olhos, e os anjos vinham colher as nossas lágrimas mal interpretadas, gemidos inexprimíveis, e levava até os santos dos santos, mas nesse dia a lágrima não vai poder mais ser enxugada. Nesse dia, as pessoas vão chorar amargamente, porque negaram a Cristo aqui na terra. O juízo final é uma pequena prova da onisciência de Deus. Jesus sabia, preste bem atenção aqui, Jesus sabia que seu nome já estava escrito no livro da vida. Jesus já sabia disso. Jesus também não é uma pessoa que ele fica com uma máquina de filmar atrás de você, filmando se você está trabalhando para ele ou não, porque Jesus vê. Ele vê não a quantidade, mas ele vê a profunda qualidade. Daniel capítulo de número 2, verso de número 22 diz assim: ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e como ele mora na luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Hebreus capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele quer tratar com você a respeito da salvação. Deus está mandando um recado para você que se encontra aqui desviado, que não decidiu para Cristo. Hoje é o momento. Não se envergonhe dele. Não se envergonhe dele, porque haverá um dia que Ele não mais se lembrará de mim e de você. Deus me trouxe aqui porque o diabo às vezes ele fica financiando a sua morte espiritual. Ele fica protelando para que você não aceite a Cristo. Não, sou muito novo, tem que parar de fazer isso aqui primeiro. Não. Ele fica financiando a sua morte. Querido, Deus quer te devolver a vida nessa noite. Deus quer te devolver o oxigênio espiritual nessa noite. Deus quer fazer de você um homem santo, uma mulher santa, mas depende da coragem e da atitude que vamos tomar hoje. E a história diz que aquelas pessoas serão julgadas de uma forma severa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Todos fechassem seus olhos. Eu quero que você reflita na palavra que foi pregada aqui nessa noite. Uma mensagem evangelística. Uma mensagem que estava na boca dos nossos antepassados, de Charles Finney, de Jonathan Edwards, de Charles Spurgeon, de Billy Graham, que todos os seus domingos à noite pregavam mensagens vivas e eficazes que cortavam a alma do ser humano. Você que é crente, você vai passar pelo tribunal de Cristo. Você que é salvo vai passar pelo tribunal de Cristo. Mas você que não é cristão, você que se encontra desviado, você que não se decidiu ainda, não espere para que Jesus possa ser o seu juiz no dia do juízo. Aproveite a oportunidade que Ele possa ser o seu advogado. Você não pode ser enganado por esse evangelho que estão pregando aí fora. O que nós estamos falando com você e pregando para você é a pura verdade, uma exposição bíblica desse texto. No dia do juízo final, de que lado você vai estar? Do lado das ovelhas ou do lado dos bodes? Provavelmente você que queira ficar do lado direito, do lado das ovelhas, mas para que isso aconteça, uma decisão tem que ser tomada hoje. Algo tem que ser diferente hoje. Porque não sei se você já imaginou, se a igreja for arrebatada e você ficar, o que vai acontecer? Eu quero que você adore com seus olhos fechados comigo, em nome de Jesus.
Eu quero te fazer um convite. Não esqueça de quem está ao seu lado agora. Todos estão com os olhos fechados. Você que veio a esse lugar e encontra-se desviado, ou até mesmo você que veio a esse lugar e não é cristão, e falou para mim assim: Pastor Pablo, Deus falou comigo nessa noite. Você que veio a este lugar e ouvindo a palavra, você diz: alguma coisa dentro de mim mexeu. Se você veio a este lugar hoje, eu quero te fazer um convite para você levar o mais bem precioso para a sua vida, para o resto da sua vida, e se livrar do juízo final. Eu quero saber, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, quantos querem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Somente aqueles que querem aceitar, ou até mesmo você que encontra-se desviado, que precisa voltar e que está entendendo que hoje é o momento. Você vai ficar de pé em nome de Jesus. Só aqueles que quiserem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ou aquelas pessoas que querem renovar a aliança com Cristo, aquelas pessoas desviadas, eu quero, fique de pé em nome de Jesus. Temos 2 jovens lá em cima, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, meus irmãos? Uma terceira pessoa aqui, uma irmã, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém? A senhora levantou a mão aí atrás, isso? Não? Mais alguém na galeria? Falou: pastor, hoje eu entendi que hoje vai ser o meu destino. Eu entendi, pastor, que a mensagem hoje, ela foi para mim. Eu entendi que a mensagem hoje foi divisor de águas. Eu preciso aceitar para que a minha vida possa mudar. E se você entendeu, eu quero que você fique de pé, tanto embaixo como em cima. Mais alguém? Agora você vai abrir os seus olhos e vai olhar para mim aqui. Eu quero que você contemple aquilo que Deus fez nessa noite. Olha lá para cima, 2 jovens. Uma salva de palmas, irmãos. Você olha aqui para baixo. Essa irmã ali atrás, só você olhar ali para trás, existe uma irmã ali atrás. Quero dizer para vocês, seja muito bem-vindo. Lógico que a gente não pode dar um abraço, seria muito importante, mas alguém vai pegar o seu contato, tanto aqui da nossa irmã, com os 2 jovens lá em cima. O Zé já está lá dando uma satisfação. Que Deus possa te abençoar nessa noite. E lembre-se, você que veio aqui nessa noite, porventura não decidiu, hoje o pastor Pablo vai dormir em paz, porque falou, entregou aquilo que estava para sempre. Não deixe para amanhã, literalmente, aquilo que você pode fazer hoje. Agora, para você que é cristão e vai ser arrebatado, quantos vão ser arrebatados aqui, irmãos? Quantos fazem parte dessa geração? Se coloque de pé em nome de Jesus, adorando. Se coloque de pé, glorificando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Seja bem-vindo à família central. Seja bem-vindo à família central. Deus nessa noite abriu portas para você. Deus nessa noite, aplauda mais forte. Adore isso, adore. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor e aguardamos a tua volta, Senhor. Oh Maranata, vem, Senhor Jesus. Um dia, Senhor, passaremos a eternidade. Um dia passaremos a nossa vida com o Senhor e será para todo sempre. Por isso, leve pré-adolescente, isso, continue aplaudindo. Aplaude, não cesse. Leve pré-adolescentes, leve as jovens, leve a igreja, ó Deus, para passar um dia ao resto da eternidade. E um dia nós passaremos todos.